pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Programação Orientada a Objetos em C++ da Wiki. Eu me chamo Natália Corrêa de Sá e vou ministrar as aulas desse curso para vocês. Esse é um módulo introdutório para a apresentação de uma ferramenta de edição de códigos para facilitar o aprendizado daqueles que são iniciantes em programação. Então, os objetivos dessa primeira aula é introduzir para vocês o software Visual Studio Code, que nós vamos usar para programar em C++ durante esse curso, e apresentar também todo o procedimento básico de instalação e configuração desse software, especialmente para o Windows, que requer alguns passos adicionais. E depois eu vou mostrar para vocês o procedimento básico para escrever um código inicial em C++ no Visual Studio Code dentro do Windows 10. Então, vamos iniciar com a apresentação. Para quem nunca programou antes, pode ser um pouco intimidador chegar num terminal básico de um sistema operacional e ter que compilar, executar código por linhas de comando e escrevendo esse código em programas de bloco de notas. E é bom para facilitar ter um programa editor de códigos no qual você pode visualizar na mesma janela tanto o seu código quanto os resultados da compilação e da execução, além de poder também ter uma facilidade para realizar o debugging, né, ou a depuração desse código no mesmo ambiente. É aí que entram esses programas editores de código, né, possuem essa interface gráfica, dentre os quais a gente vai recomendar para esse curso o Visual Studio Code, que é um programa feito pela Microsoft, e que está disponível para sistemas operacionais Windows, Linux e macOS da Apple. Então, no VS Code, nós temos uma interface gráfica na qual é possível ver do lado esquerdo a sua árvore da Workspace com todos os seus arquivos que estão salvos na sua pasta de trabalho. Do lado direito, no topo, você consegue ver o conteúdo de um desses arquivos, no caso o seu código, e na parte direita inferior você tem o terminal, onde você pode entrar com os comandos de execução do seu código e ver o resultado dessa execução. E nós vamos ver mais para frente que fica muito mais fácil dessa forma você controlar todas as etapas do desenvolvimento do seu código, além do que, usando programas de editores de código como o VS Code, você tem certa facilidade com itens que costumam ser bem delicados para quem está começando em programação, como sempre lembrar de fechar um parêntese que está aberto, fechar uma chave que está aberta, porque esses programas fazem isso automaticamente para você, além de também sugerirem autocompletação de frases de funções, e também ser mais fácil de identificar e apontar erros assim que você os escreve, como erros de digitação. Então vamos prosseguir para o processo de instalação do VS Code. Basta ir no site oficial do programa, que está o link aí na tela, e seguir todo o procedimento, todas as instruções que estão lá no site para instalação para o seu sistema operacional de escolha. Se você quiser, tem alguns vídeos disponíveis também lá no site do VS Code, mostrando os básicos da interface gráfica. Depois que você instalar o programa, execute. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é instalar o pacote de C++. Clicando aqui, como vocês podem ver aí no print, o item de extensões, está destacado aí em vermelho na figura do lado esquerdo, e escolher a extensão C++. No entanto, essa extensão ainda não vai permitir que você compile códigos em C++. Para isso, você precisa de um compilador. A definição de um compilador ela vai ser dada mais detalhes no próximo módulo, mas basicamente, por C++ ser uma linguagem compilada, você precisa traduzir a informação que está no seu código em formato CPP para a linguagem da máquina, que é o assembly, e essa é a função do compilador. Então, para a gente poder usar o VS Code para desenvolver códigos em C++, a gente precisa de um compilador e isso vai variar de acordo com o sistema operacional que você está usando.
Quando você está num sistema operacional Linux, por exemplo, Ubuntu, isso é bem intuitivo porque ele já vem com um compilador C++ nativo, que é o G++. Você pode, por exemplo, abrir o terminal do Linux e usar esses comandos que estão aí na tela, G++ version e GDB version, para ver, constatar, né, que você tem tanto o compilador, o G++, quanto o GDB, que é o depurador, né, o debugger. No macOS, existe também um compilador padrão, que é o Clang, e caso ele não esteja instalado ainda, você pode instalar com esse comando que está aí na tela, o xcode select install. E caso esteja instalado, você pode usar também no terminal do macOS Clang version para verificar se ele está instalado corretamente. No Windows é um pouco mais complicado, porque o sistema operacional Windows não possui um compilador padrão de C++. Para isso, a gente pode resolver esse problema utilizando o MinGW, que é o Minimalist GNU for Windows, que é o compilador mais recomendado para Windows, que é basicamente um port do compilador G++ de Linux. Então, para a gente instalar ele, vamos ver o passo a passo. Primeiro, a gente precisa usar o MSys, através desse site que está aí na tela. Abre esse site, segue os procedimentos de instalação, e aí você executa o MSys, ele vai ter um terminalzinho próprio. E aí você precisa atualizar os pacotes desse pacote pacman, com esses comandos que estão aí na tela, pacman/sy1, S maiúsculo. E você fecha, abre ele de novo, o terminal do MSys, executa pacman-su. E por fim você vai instalar de fato o MinGW, o compilador, com esse comando mais comprido que está aí na parte de baixo da tela. Todo esse procedimento está descrito aí no site do MSys2, então se vocês quiserem ver com um pouco mais de detalhe, é só entrar lá. Seguindo esses procedimentos, vocês vão ter instalados na sua máquina Windows o compilador de C++. Só que ainda não acabou, você ainda precisa colocar esse compilador nas variáveis de ambiente do seu sistema. Então, como vamos fazer isso? Primeiro você abre o menu Iniciar, pesquisa a palavra path e vai aparecer essa opção, editar variáveis de ambiente do sistema, que você está vendo aí na tela. Clica nisso, vai abrir essa janela que você está vendo aí agora do lado direito. E aí você vai clicar no botãozinho de variáveis de ambiente. Você vai abrir mais uma janela, na qual você vai escolher essa variável path, que está em highlight aí da figura à esquerda. Clicar em editar. Isso vai abrir mais uma janela, na qual aqui você vai incluir com o botão novo o endereço exato de onde está a pasta bin da sua instalação do MinGW. Então você procure lá no seu ambiente C qual é a pasta que foi instalado o MinGW e procura onde está o caminho exato, né, da pasta bin do MinGW e você vai incluir aí nessa lista de variáveis de ambiente do path. Salva e pronto, você já pode compilar agora em C++ no Windows. Então, você pode verificar que a sua instalação teve sucesso abrindo o PowerShell, por exemplo, que é um terminal do Windows, e usando aqueles mesmos comandos que nós podemos usar no Linux, né, para verificar a instalação do compilador, do MinGW. Então, coloquei aí na tela, nessa figura do lado direito, os resultados desses dois comandos no meu PowerShell do Windows 10. E nós podemos então também configurar as opções do VS Code já colocando esse caminho do compilador, né, do MinGW nessa opção de compiler path e colocando ali um arquivo JSON, o endereço, né, da pasta bin do MinGW. Eu posso fazer isso aqui, mostrar para vocês no próprio VS Code. Você pode vir aqui em File, Preferências, Settings. Você pode procurar aqui C++,
e vai ter aqui a opção do Compile Path. Deixa eu ver aqui. Compiler Path. E você vai vir aqui em editar os sets.json e você pode colocar aqui o mesmo caminho que você colocou lá nas variáveis de ambiente, onde está a sua instalação do MinGW. E aí você tem que conferir, né, na sua máquina onde que está essa pasta bin do MinGW para colocar aqui. Então, aqui voltando para a nossa apresentação. Por fim, vamos começar então a usar o próprio VS Code. Então, para isso você pode abrir ele tanto pelo seu ícone da área de trabalho, quanto usando o PowerShell. Só utilizar code, ponto, e ele vai abrir. Então, você pode criar um novo arquivo, salvar ele na extensão .cpp, que é a extensão de C++. Digitar um código que você deseja criar. E para você compilar esse código, você tem que ir no menu Terminal, escolher a opção Run Build Task, escolher ali a opção do seu compilador de C++, que no nosso caso, para o Windows 10, vai ser o G++ do MinGW. E quando você compilar, você vai notar que ele vai criar o executável, que vai ter o mesmo nome do seu arquivo C++. E aí você abre o terminal dentro do VS Code e usa o comando padrão de execução, que é /, o nome do arquivo executável. Que isso em terminais de Linux significa aqui execute, né, ponto aqui, / execute, e o nome do executável. Lembrando que como estamos no Windows, né, normalmente você teria uma barra normal, sendo que no Windows você tem que usar a barra invertida. Então, vamos fazer isso aqui no próprio VS Code. Isso aqui. Eu vou criar um novo arquivo. Vou chamar ele de Hello. E vou começar a digitar aqui o meu código em C++. Usar o mesmo código que tinha aqui antes. Perceba que quando eu vou digitando, ele já vai identificando o que eu estou fazendo. Vou colocar aqui a minha biblioteca. IOStream. Declarar minha função main. Percebe que quando eu abri o parêntese, ele já fechou automaticamente. A mesma coisa que quando eu abrir a chave aqui, ele já vai colocar a chave de fechar. E ele também já vai automaticamente identar, né? Colocar a indentação aqui dentro dessas chaves que eu abri. Então, vamos aqui chamar a função stdcout. Colocar aqui os operadores de inclusão. Imprimir a nossa típica frase Hello World, nosso programa introdutório de C++. Pular uma linha. E o retorno da nossa função main. Agora, então, vamos lá fazer o procedimento de compilação, Run Build Task. Vai aparecer aqui o nosso compilador, G++. Seleciono o compilador, aguardo, build concluído com êxito. Percebam aqui que foi criado, né, o arquivo hello.exe, né, o nosso executável. Então, vamos fechar esse terminal aqui. Então, vamos abrir um novo terminal. Percebe que já estamos aqui na nossa pasta de trabalho. E aí é só executar. Ele completa o tab para completar automaticamente. Executar o nosso hello.exe. E está aí, imprimindo na tela, a nossa frase Hello World ali da função de impressão que a gente usou no nosso código. E esse é o básico do uso do VS Code para o Windows 10. Por último, eu gostaria de apresentar para vocês uma outra opção. Para quem não quiser usar um editor de códigos, se você estiver no Linux ou no Mac, você pode usar o próprio terminal e fazer a chamada dos seus compiladores, seja o G++ ou o Clang, via terminal.
e a execução também via terminal com o ponto barra. Se você estiver no Windows, você não tem muito bem a opção de ter um compilador padrão para chamar no terminal, mas você pode também, além desse procedimento com o MinGW, usar o subsistema Linux para o Windows 10, e que basicamente ele tem uma máquina virtual de Ubuntu dentro do Windows 10 e, de fato, ele vem com o G++ já nativo. Então, eu abri aqui essa figura, é um exemplo da execução do G++ version no meu subsistema Linux de Windows 10, mostrando que ele já vem com o compilador G++ nativo. E você pode usar normalmente como se fosse um terminal de Ubuntu. E é isso, pessoal. As referências para esse procedimento estão todas lá no site oficial do VS Code. Então, após essa aula, eu espero que vocês tenham aprendido o propósito de se usar um editor de códigos como o VS Code, entendido o procedimento de instalação e configuração do compilador no Windows 10 e o procedimento básico para escrever, compilar e executar um código de C++ no VS Code. Espero que vocês tenham aprendido, compreendido, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato via LinkedIn, pelo QR Code que está na tela. Também entrar em contato com o LinkedIn da Wiki Brasil, caso queiram saber mais sobre a empresa. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!